Opa, pessoal do Resenha TV, aqui é o Victor Isaac, ok? Eu sou torcedor do Flamengo, prazer, a minha estreia aqui no canal. E eu tô com ele que não é um estreante, vocês já conhecem, PH. Olá, pessoal. Eu tô vivo, o Flamengo tentou nos matar, não? Estamos O aqui. que aconteceu hoje foi caso de prova de resistência, irmão. Foi equivalente a uma mulher parindo uma criança, mano. Pô, caraca. Porque, velho, tudo bem. O Flamengo jogou mal, jogou muito mal. Mas conseguiu o resultado também com uma pressão absurda. Mas, velho, caraca, vamos lá, me conhecendo, eu detesto pênalti, eu odeio pênalti. Eu tava no Mundial de Clube Sub-20, quando a gente foi campeão deles nos pênaltis. Eu quase tive um treco, quase morri no Maracanã no Sub-20. Aí acontece isso aí, do jeito que aconteceu, todo o contexto, o Flamengo jogando mal, né? Eu realmente eu passei mal. Quando acabou os pênaltis, eu bebi água de até morrer. Mas enfim, vamos começar do início, Cara. certo? Vamos começar do início. Porque, irmão, assim. PH, o que você achou do Flamengo no primeiro tempo? Depois eu conto a minha opinião. Claro. Cara, olha só. Eu ia te interromper, mas, meu irmão, eu não sei como vou dormir, porque eu bebi muita água. O meu copo Stanley tem 1,5 litro. 1,5 litro não, vai. 1,3 litros, vai. Cara, eu vou acordar tudo no meio da noite pra ir fazer xixi, porque eu tive que beber muita água. Eu tava passando mal, minha pressão caiu, cara. Minha nuca tava, sei lá, ela Ixi, caiu, aumentou, não eu, sei. eu, Minha eu, pressão foi pra algum lugar. Minha pressão eu foi pra tô algum contigo lugar. nessa, mano. O que eu bebi de água aqui, mano, a SEDAI vai. A SEDAI não, porque não existe mais SEDAI, né? Mas a Águas do Rio vai reclamar, mano, depois de. Né? Caraca, velho. O que Bonzinho, então. aconteceu que foi inacreditável. Mas enfim, dando minha opinião sobre o jogo, né, o primeiro tempo do Flamengo hoje. Eu achei que o time ele começou até bem, entrando no ritmo da pressão, porque era evidente que o Estudiantes de La Plata iria vir com força absurda na pressão, com toda a torcida que estava lá, que fizeram uma grande festa também, inclusive. A partir dos 20 minutos de jogo, eu achei que o Flamengo ele teve mais a posse, teve o controle de posse. O Flamengo, na realidade, teve o controle de posse o jogo inteiro. Mas é aquela coisa, futebol é bola na rede. E a gente conhece que esse Flamengo ele tem esse estilo de jogo de controle de posse de bola. E foi assim contra o Vasco, por exemplo, teve a posse de bola, mas Foi assim contra o Estudiantes de La Plata no jogo de ida. A gente fez gol nos primeiros 15 segundos de jogo, nem não sei nem se foi 15, mas por aí. E a gente teve uma porrada de oportunidades que a gente não conseguiu. A gente fez o outro, né? A gente tem uma porrada de oportunidades que a gente não conseguiu concretizar. Então, assim, o Flamengo ele tem esse problema. Eu acho que é um time muito burocrático na hora de estar controlando as jogadas, de estar controlando o jogo. É um time que toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. E você vê uma diferença no time do Estudiantes, porque é um time que exala objetividade. E foi no que aconteceu. Se você pegar os números, você vê que o Flamengo teve a maior posse de bola, o Estudiantes teve a menor posse de bola, porém deu mais perigo ao Flamengo do que o time que tem mais posse de bola. Então, assim, eu sinto que o Flamengo, obviamente é uma questão tática do Felipe Luiz, mas falta objetividade, cara. Eu sinto que falta objetividade. Tipo, pra que esse drama todo? Esse drama não precisava, sabe? Exato. Então, eu acho que o principal problema do jogo de hoje, e eu vou ser um pouco. é, Cara, é um pouquinho difícil manter não digamos seriedade, né? Mas a formalidade depois de um jogo desse. Mas, cara, tipo assim, tem vários pontos. Você tinha me perguntado há uns 5 minutos assim, do que eu tinha achado no primeiro tempo. Cara, no primeiro tempo eu assisti, eu falei, cara, eu compartilho a mesma visão. Tanto que, claro, eu acho que o estresse traumático desse jogo esqueceu que a gente teve uma chance com o Pedro, que o zagueiro do Estudiantes tirou. Que, tipo assim, foi no gol tipo, a jogada, se eu não me engano, não sei se foi do Nino.
Acho que foi do Lino. Ou do Alexandre, não lembro, mas foi jogado pela esquerda Sim, ali. que Pô, não sei o que. passa aqui no isso, que passa entre o goleiro, no meio, né? E a bola Exatamente. sobra até mais para Ele tinha Arrascaeta, só achado que. gol, entendeu? Talvez se fosse. Cara, porque eu sou um cara que acredita na magia. Desculpa quem não acredita, no astrofísico, porque não é possível. Pô, se fosse uma noite normal, se fosse no Flamengo, sei lá, Vitória e Flamengo, aquela bola do Pedro ter entrado. Entendeu? Mas foi uma parada assim. Eu Não é, tenho sempre vários. tem que ser difícil. Sempre tem que. É, Pô, é o inferno. tipo, meu irmão, primeiro que eu vou elogiar, e é uma parada que é necessário fazer, de elogiar o Piero Massa, que é o árbitro chileno, que eu tive um pouquinho de ressalva, porque ele teve Sim, uma sim. arbitragem meio polêmica com o Estudiantes antes, na fase anterior, só que hoje ele foi excelente. Não tenho o que reclamar. Cartão. Talvez algumas faltas ali para cartão pro Estudiantes, mas de caseiro, né, cara? É. Existem faltas em Libertadores que não vão, e no cara não vão dar cartão nem se o cara matar o O outro. árbitro que, o árbitro que não é caseiro num jogo de Libertadores, na casa do adversário, não, pô, não existe. Não existe Libertadores. Não Não, existe árbitro. exatamente isso. É a parada que Mas você pode falar. realmente ele foi muito bem. Desculpa pegar, você estava falando, mas só para não Claro, esquecer. claro. Realmente ele foi foi um bom árbitro. Ele apitou do jeito que tem que apitar e é isso aí mesmo. Irmãozinho, pode jogo é nosso, relaxa. A questão, então, cara, o problema disso tudo no primeiro tempo, o primeiro tempo, meu irmão, caraca, parece que foi o astrofísico que eu falo, né? O tal do astrofísico, porque, cara, todas as coincidências, eu agora você o louco do centro. Todas as coincidências estão batendo na porta. Inclusive, uma delas que pouco foi comentado, que eu vi hoje cedo, foi o Independente da Havaí tá na semi da Sul-Americana, né? E eu queria saber, não, que eu já sei, né? Mas eu queria ver se você sabe quais foram os anos que o Independente Del Valle venceu a Sul-Americana. O 2019, tanto é que em 2020 a final da Recopa é Flamengo e Del Valle, não? E 2022. Ou seja, 2020 também. ou seja, ou Também, eu acho seja, que é ou 2020. seja, entendeu? Não preciso falar mais nada, rapaziada. Entendeu? É isso. O Emelec foi encarnado hoje, entendeu? Será Agora, que esse foi o nosso Emelec de é, 2025, irmão? exatamente. E como agora eu vou meter o louco. O Racing vai ser nosso Grêmio. O Racing vai ser nosso Grêmio. Irmão, e imagina a atmosfera de revanche, né? Porque, para quem não sabe, o Flamengo foi eliminado pelo Racing nas quartas de final, oitavas, nem lembro mais da Libertadores. E pode ser uma revanche, um acerto de contas do Flamengo, né? Se o Flamengo, eu espero que o Flamengo tenha aprendido com os erros que cometeu nessas quartas, cara. Não se pode suar, não se pode ter tanta bola e ser tão ineficiente como foi, sabe? Cara, Mas exato. prossegue, PH, tu tava falando. Claro, claro. o- Não, então, foi nas oitavas, foi 1-1, né? Fatídico do gol do Arão, que o Flamengo tava pô, Isso. martelando. Achou um gol com o Arão e o Arão perdeu o pênalti. O Arão O enredo é engraçado. O enredo de Flamengo é sempre esse, né? Martelando, mas numa chance, um gol dos caras. É um negócio que parece que é um ciclo, né? A sorte que a gente pelo menos passou hoje. Mas o enredo é sempre o mesmo. Se a gente tivesse perdido, o enredo também continuaria sendo o mesmo. Por quê? Pô, o Flamengo tem um elenco tecnicamente muito superior aos times, né, de casa. O Flamengo também tinha um elenco superior contra o Olímpia, o Flamengo também tinha um elenco superior contra o Penharol, e se perdesse hoje, o hat-trick de fracasso iria rolar. Graças a Deus não rolou. Mas você vê que é um ciclo que tanto para vitória quanto para derrota, o Flamengo ele tem esse negócio, mano. eu acho que, inclusive, uma questão, cara, que, mano, inclusive, perdão que eu tô meio nervoso, mas
Cara, parabenizar os estudiantes, porque, cara, o que o estudante fez também foi uma coisa digna, não foi só demérito do Flamengo. Claro, foi, porra, tecnicamente a gente vê muito do demérito do Flamengo, mas, cara, irmãozinho, se o Flamengo, claro que é uma comparação meio brusca, mas se o Flamengo jogasse todos os jogos com a paixão que o estudante jogou esse jogo, paizão, sei lá, eu não sei o que Sim, aconteceria, cara. porque o Flamengo tem um mês, né? Porque o confronto contra o Racing é mês que vem, tem um mês para corrigir tudo desses jogos. Tudo esse jogo, no caso, né? Tudo esse jogo. Pô, não sei o que a gente fez, porque eu acho que, por exemplo, o Felipe Luiz poderia ter mudado o sistema. O Felipe Luiz morreu com 4-3-3. Muda o sistema. O primeiro gol do Estudiantes, que eu não, cara, eu não lembro tanto, mas eu sei que foi uma jogada assim, meio que foi uma bola para alto de um Rossi. Cara, o Rossi tem que Cara, agradecer a Deus. Agradecer a irmão, o Rossi, ele foi do inferno para o céu. Assim, o negócio. Pra tu ver como que o futebol é meio cíclico mesmo, cara. Cara, o Rossi, ele apagou toda a besteira que ele fez nas últimas semanas, mano. Um negócio, tipo assim, absurdo. Exatamente. Então, o Rossi tem que agradecer a Deus. O Saul, cara, o Saul pode ficar com a minha casa, pode ficar com tudo meu celular, pode ficar com tudo. Se ele quiser que eu faça alguma atrocidade por ele, entendeu? Eu faço tudo que o Saul. Hoje foi o Saul mais 10. Meu irmão, o Saúl Saul, mais 10. Vou o te Saul falar, tá jogando. até o Jorginho errou, cara, né? Errou É, muitos então, passes. Na verdade, os erros individuais, essa questão de erros de tomada de decisão nos últimos passes, nas últimas jogadas, sempre isso acontece já faz tempo, mas hoje rolou muito. exatamente. Então, tipo, mano, o time, O- pra mim, o time entrou muito desligado. Entrou numa displicência. Os caras que não eram pra estar numa displicência, eles estavam numa displicência absurda. O Pedro, que pode ter tido aquela chance no começo, mas, pô, o Pedro, o Arrascaeta, o Lino tava parecendo, o Lino tava todo cagado. Todo, desculpa a palavra, mas tava ca- borrado, pô. Se você Cara, é, a parte de trás do Lino que tem um calção amarelo, podia estar um marronzinho ali, porque, meu irmão, não existe isso. irmão, o Lino, eu espero ainda mais do Lino, tá? Eu ainda espero muito mais do Lino. O Lino, ele teve uma mania no jogo de hoje de ir muito pelas pontas e sempre voltar para trás. Tipo, ele é um cara meio cagado mesmo, foi o que você falou. Ele não, sei lá, não sei se ele teve a confiança de partir para cima. Porque nos primeiros jogos dele no Flamengo, ele foi um jogador de partir para cima, de pô, sair driblando e tentando ir para áreas, tentando chutar pro gol. É desse Lino que eu espero. Então, assim, e realmente, foi o que tu falou. O time, ele entrou meio desligado. Foi o que eu também falei. O início do primeiro tempo, o Flamengo até soube encontrar um pequeno ritmo, teve um pequeno momento, teve mais posse de bola, mas é aquela coisa que eu falo, eu vou continuar falando, não adianta você ter posse de bola e não concretizar em gol. Exatamente, cara. E é uma coisa bizarra, porque além disso tudo, e a questão da posse de bola, a questão de, cara, quando tomou o gol no início no início, não, no final do primeiro tempo, eu falei, mano, acabou. Acabou, eu falei, Cara, então, vai. nesse lance aí, eu tive um sentimento tipo, Flamengo e São Lourenço 2017, tá ligado? Porque, eu sei lá, eu tive esse sentimento do nada no meu coração. Caraca, a gente vai, pô, esse gol aí vai acabar, pode ser a nossa eliminação. Talvez por ser meio traumático, né? Por a gente ter vivido esses momentos de Flamengo, mas, pô, antes do intervalo, anima a torcida, pô, do jeito que a torcida da Argentina é, né? Meio inflamada. Eu já pensei que, pô, caraca, é complicado. Mas, bom, conseguimos, né? E logo depois, quando a gente volta pro segundo tempo, a gente toma um gol de bola longa, inclusive, que foi anulado. Mas, pô, bola longa, seguindo na linha de raciocínio dos caras lá, que botaram 5 lá atrás e tentaram a bola longa. Então, o Flamengo, cara, eu não sei nem o que falar, irmão, porque eu realmente quase tive um filho aqui. Foi uma questão que, cara, e
E sabe qual o problema na questão da qualidade técnica? Que eu até falei no jogo contra o Vasco, pós-jogo. Eu falei, cara, olha só. Pô, no problema do Flamengo é o excesso de técnica. Porque os caras querem enfeitar, enfeitar, enfeitar. O problema do Flamengo hoje, claro, tem sempre mérito e demérito do time. Mas, pô, o principal problema do Flamengo hoje foi. Chegava na cara do gol, o queridão, os queridões, né? Eles fatiavam, 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 fatiavam. Eu posso enumerar pelo menos três chances. Teve uma, não, quatro, né? Que tocava com o do Pedro, mas teve uma que, cara, o Saul, eu tava não sei se foi uma tabelinha e tal. Meu irmão, ou falta de senso de posicionamento e nervosismo. O Luiz Araújo, em vez de se posicionar para, tipo assim, ter uma via, uma outra via perdão, do Saul tocar a bola, ele se tocou na frente do Saul. E, pô, se atrapalhou todo. A jogada morreu ali, Sim, inclusive. sim. Então, pô, então teve aquele. Mano, teve uma do Bruno Henrique. Cara, eu amo o Bruno Henrique, mas pelo amor de Deus, não pode furar uma bola daquela. O Bruno Henrique, cara, é o segundo jogo dele seguido que ele não performa do jeito que a gente sabe Não, como que não, ele pode performar, né? Mãozinho, não pode furar uma bola daquela. Entendeu? Se ele acerta a bola, ele isola, eu entendo, mas furar, porra, furar uma bola daquela não dá. Você dominou a bola, paizão. Girou. Pô, tudo que eu falo do nervosismo, cara. Felipe Luiz. Eu tenho críticas do Felipe Luiz de hoje, não só de hoje, no caso, né? Mas só críticas, como qualquer técnico eu vou ter. Mas como a ala, né, maluca da torcida do Flamengo tá falando, demite, não, demite não. Não precisa demitir. Irmãozinho, não precisa demitir, tá tudo tranquilo. Mas, meu Cara, irmãozinho, se melhora. demite, se alguém quer que o Felipe Luiz seja demitido, irmão, são os antes, são os caras que porra, né? Os Ô, vascaínos, o os central do Braga, tricolores, o Braga Do Braga, toda hora. o Central do Braga é inacreditável. Não sei se ele vai ver esse vídeo algum dia, mas, mano, pelo amor de Deus, né? Toda hora, Ele paizão. E tá bota lá. abismado. O moleque, caraca, ele tá sofrendo, mano, por isso, mano. Pô, não, cara, é inacreditável. Então, uma coisa é certa. O Flamengo, ele não pode, pô, o Flamengo não pode fazer a gente sofrer igual fez sofrer hoje, mano. Muito, até você falou pela questão da qualidade técnica. Os cara, a gente precisa desses caras que de 15 milhões de euros aí, a gente precisa de cara. O Arrascaeta hoje, irmão. O Arrascaeta não apareceu no jogo de hoje, mano. A gente precisa dele, cara. No caso de hoje, a gente poderia ter perdido, e aí, pô, é mais um vexame, é mais uma. O mesmo enredo dos últimas duas Libertadores que tivemos. Uma parada, porra, boa esse jogo de hoje, né? Pra meio que encerrar, porque no segundo tempo teve uma questão do segundo tempo. A única bola perigosa do Estudiantes foi o impedido. Porque de Foi o gol resto, impedido, foi a bola longa. porque de resto não teve mais nada, sabe? Não teve, o Flamengo ficou na toqueira, na toquice, ficou o tempo inteiro sendo burocrático no jogo. Pô, não concluía muito pouco, assim, sabe? É isso que, cara, falta um pouco de eficiência no time do Flamengo, eficiência ofensiva. Pô, vamos partir para cima, vamos pôr pressão, mas vamos tentar concretizar, porque é aquela coisa. O Estudiantes teve menos posse de bola, mas eu acho que teve várias oportunidades mais perigosas, que nos causou mais perigo ao longo da partida. Então eu acho que esse problema não é de hoje. Esse problema foi contra o Del Valle. O Del Valle não, perdão. O jogo de ida contra o Estudiantes, que a gente fez 2 gols e a gente meio que ficou tranquilo. Tudo bem que teve a questão do árbitro, mas enfim. O jogo virou outro. Talvez o Principalmente, jogo não virasse outro se a gente fizesse 3, 4, porque a gente tinha chance de matar aquele jogo lá, sabe? não, mesmo a questão do hábito, cara. A gente não pode também só deixar a questão do hábito e ignorar que perdeu gol. Acho que o Lino perdeu gol também. Então, pô, acho que Sim. teve muito jogador, né? Muitos jogadores. Que agora, cara, é engraçado porque eu tô gravando, a gente tá gravando esse episódio e eu tô acalmando aos poucos, entendeu? Por exemplo, agora, mano, são meia-noite e 30, tá? Só pra avisar
antes de estar gravando, meu irmãozinho, eu não sei como que eu vou conseguir dormir daqui a pouco. E a questão que a gente precisa falar foi, cara, acabou o jogo. Eu falei, mano, eu individualmente, né? Eu falei assim, cara, comigo no caso. Eu falei, beleza, do Jorginho a gente garante. Pô, eu garanto que o Jorginho, pô, todo respeito, o Jorginho não ia perder um pênalti contra o Estudiantes. O cara já bateu pênalti contra a Espanha, contra a Inglaterra. Eu acho que ele perdeu um desses pênaltis, inclusive, mas, porra, É, um já caso, bateu um pênalti caso mais contra, como eu falei, recente. contra o Neuer. É, contra o É, Neuer, velho. então, é Porra, isso que eu ia não, falar. não vai perder um pênalti contra o Estudiantes. Não vai sentir a pressão de pênalti. Não, vai, Eu, deve eu sentir, mas. senti um leve medo, eu senti um leve medo no pênalti do Léo Pereira. Não, Eu o senti, Léo. mas assim, eu sofro com pênalti, eu odeio, detesto pênalti. Pô, eu confesso, eu sou hipócrita. Eu rio pra caraca quando vai ter Vasco e Juazeirense. Caraca, pô, pênalti. Mas o Flamengo não, mano. O Flamengo eu morro. Bom, eu só achei que não comprometeu muito, mas são esses tipos, são esses erros, são essas bisonhadas que a gente é eliminado de uma Copa do Brasil, por exemplo. Enfim, eu acho que foi meio que isso. E o Rossi, bom. Se você acha que a culpa foi do Rossi no gol deles? A questão do Ross. É. Uma parada que eu falei no jogo do Vasco. Que o Pedro perdeu aqueles gols. Falei, mano, um jogador como o Pedro, não é aceitável perder um monte de gol que o Mano perdeu. E como ele estava performando hoje também, não é aceitável. Como eu falei, se fosse um Carlinhos, porra, entenderia. Pô, se o Rossi fosse um Muralha, se fosse o Paulo Vitor, se fosse um. Eu não, porra, eu até compreenderia, mas como o Rossi, eu falei, mano, o Rossi não dá. Cara, eu sei que o Rossi pode performar melhor do que ele performa. Tipo, do que ele tá performando. Os gols que ele tomou, nos últimos gols que ele tomou, ele pode performar melhor do que ele performa. Mano, eu falava que ele tinha o potencial para ser um grande goleiro. Você lembra disso? Porque eu tenho a impressão de que eu sentia segurança dele no início e eu não tô sentindo mais segurança dele. Não sei o que aconteceu, mas teve uma evolução, não sei o que aconteceu, realmente não sei. Ele vem saindo muito mal dentro do gol, mas, cara, eu não sei o que aconteceu, realmente não sei, não consigo explicar o que aconteceu com o Rossi, mano. Eu sentia mais segurança no início e hoje eu já não sinto mais. A sorte é que a sorte estava com ele. Não, Ele pegou os pênaltis que quase fez eu conhecer Jesus Cristo. já tava preparado. No meio do jogo, tava pensando, cara, vou dar nota. Vou dar nota pro Rossi, porra, horrível, pro não sei o que horrível. Aí depois, Então, aí vai até ficar meio incoerente, né? Não que vai apagar o que ele fez durante o jogo, mas dá. enfim, bora pro tier list. Cara, o Rossi. Rossi, bola de ouro, não tem jeito. Rossi, bola de ouro, porque. O Rossi quase que foi pra horrível, tá? Mas bola de ouro. Pô, o Rossi foi de horrível pra bola de ouro em intervalo assim de 1h45. E beleza, então, Rossi, bola de Sim. ouro. O Ortiz, cara, horrível. O Ortiz ontem foi horrível porque Errou muito individualmente. foi, foi patético. A dupla de zaga foi o pior jogo da dupla de zaga. Então, Léo Pereira com o Ortiz. Já foi no horrível também, porque, né? Agora, cara, e o Alexandre? Alexandre e o Varela são dois caras que, assim, não jogaram bem ontem. Não jogaram 100% bem ontem. Mas também não comprometeram. Então, ir no regular ali tá ótimo. Se botar no horrível, vai ser injusto. Não, vai ser Entendeu? injusto. Foi o que eu falei, o Alexandro é o jogador mais consistente do elenco do Flamengo. Claro que não fez uma boa partida, mas não comprometeu. Então, beleza. Ô, Jorginho, cara. Jorginho, pô, cara. Jorginho regular. A condição, a Jorginho. condição física dele, a gente tem que relevar, né? Muito pela condição física Não, dele. Tá botando de lesão. exatamente, tá ligado? Então, Saul Gold. O Dispensa Saul é meu comentários. pai, mano. Gold. Gold. Por favor. O Rascaeta. O Rascaeta. Cara, eu tô rindo porque a gente passou, tá? Peraí. Mas acho que tem jogou.
Arrascaeta, eu não. Mal ouvi o nome do Arrascaeta ontem, então foi uma coisa Cara, acho que bizarra. ele jogou nada, É, mano. foi horrível Foi mesmo. inacreditável. Horrível, é. Mas, mano, foi tão horrível mesmo. Agora o Plata também, acho que foi expulso o jogo de ida mesmo. Acho que não conseguiu reverter a Cara, expulsão. o Plata tava suspenso até hoje, mano. Ele jogou, mano. Jogou? Quando jogou, porque não rolou. Foi. O Cara, o Samuel Lino, Samuelino, cara. antigamente, pô, eu não consigo colocar ele no horrível. Ele criou 3 chances de gol. Criou 3 chances de gol. Eu acho que, pô, Existisse um regular, meio termo entre regular e horrível, eu colocaria o Samuel Lino, mas como não tem, eu vou pôr no regular, mano. Mas, tipo, regular, caraca, o último, um pouco horrível. regular, regular lá no Que eu último. espero muito mais, mano. Eu espero Pô, muito mais. o Pedro não pode ter uma atuação horrível para um centroavante do nível que ele é. Do nível que ele tem, no caso, perdão. Não E ele pode. apareceu pouco no jogo. Ele acabou aparecendo bem pouco no jogo. Talvez por conta do time também, né? Só teve a Mas única já não chance é. lá que o zagueiro tirou quase dentro do gol, mas de Mas já resto, é o segundo jogo seguido que ele não performa bem, mano. Então, isso ele não jogou. horrível. Jogou? Tá, pode ser também. Por aí, cara. Não, jogou. Põe no jogou porque ele não apareceu na partida. Teve tantos minutos, acho que se jogasse mais 10 minutos ia ser horrível. Mas como isso É, sim, sim, sim. Pô, Luiz Araújo horrível. Horrível. Luiz Araújo errou Não, o tudo Luiz ontem, cara. Araújo Podia ter sido até foi substituído. absurdo. 10 minutos em campo podia ter sido substituído, pô. O cara errou tudo É, ontem. eu achei ele um jogador bem desesperado. Desesperado não, desesperado. Eu achei ele bem desesperado no jogo ontem. Sei lá, eu não gostei dele também. Não, o Horrível. Carrascal. Mano, moleque, o Carrascal. Carrascal não jogou. Mas, porra, não jogou na linha de regular. Porque, Jogou. porra, o Carrascal. É, Ele não conseguiu fazer muita coisa, não teve nota eu militar. acho que ainda falta muita coisa ainda pra ele performar do jeito que é. Ainda falta ritmo de jogo. Falta um tempinho pra ele jogar. Falta o molho. E agora o Bruno Henrique, cara, pra encerrar, o Bruno Henrique, horrível. Horrível, não dá nem pra colocar no jogo. O que ele canelou foi sacanagem, mano. O que ele saiu, pô, aí, não sabe dominar, não conseguiu fazer nada no jogo ontem. Então Mas foi então, meus bizarro. amigos, assim ficou a nossa tier list. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos para mais podcasts, mais projetos, curiosidades da bola. Vamos terminar o vídeo por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal aí, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma dos nossos futuros vídeos. E é isso. Considerações finais? Pega. Não, zero, mano, zero. Eu acho que o jogo de ontem foi bizarro. Foi bizarro. Foi tão bizarro que eu não tenho nem palavras. Então, zero consideração final. É Acho isso, que meus amigos. Até a próxima.